Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos dando início à nossa live dominical. Jesus Cristo, a verdade que liberta. Estamos baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, nas palavras proferidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo que as mesmas estão escritas no Evangelho escrito por João, capítulo 8 e versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte, contando com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos os nossos prezadíssimos internautas que as bênçãos do Pai Celestial, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação, alcance as vossas vidas e as vidas de todos os seus familiares. Há mais de 5 anos, Deus nos deu este privilégio de nós levarmos, através das redes sociais, a mensagem do Evangelho, a mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura os doentes, Jesus Cristo batiza os crentes com o Espírito Santo e muito breve voltará para arrebatar-nos e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus, pelo Espírito Santo, tem nos proporcionado o grande privilégio de nós disseminarmos a sua santa e augusta palavra. Nós estamos falando sobre as 7 dispensações e nós estamos falando-lhes já algumas lives acerca da 7ª dispensação, ou melhor, da 5ª dispensação, a dispensação da lei. Nós falamos domingo próximo passado, quando Moisés primeiramente encontrou-se com Deus e depois o seu primeiro encontro com Faraó, o rei do Egito. E hoje, permitindo Deus, estaremos transmitindo-lhes a seguinte mensagem: as 10 pragas lançadas sobre o Egito são, na verdade, demonstrações que só o Senhor nosso Deus é Deus. Ele é Deus nos céus, Ele é Deus na terra, em todos os lugares. Por isso, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje iremos falar-lhes acerca das 10 pragas. E nós vamos ler alguns versículos do 2º livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. Êxodo, capítulo 7, versículos 1 a 5, lemos a seguinte mensagem da palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém,
endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amém. Prezadíssimos irmãos e internautas, a Bíblia nos fala das 10 pragas lançadas sobre o Egito. Deus preparou e deu grande poder a Moisés para que retirasse o seu povo, o povo de Deus, da terra do Egito. A Bíblia nos diz que por 12 vezes consecutivas Moisés esteve com Faraó. Quando Moisés voltou da terra de Midian, depois de permanecer ali por 40 anos, primeiramente ele foi falar com os anciãos e os comandantes do povo hebreu. E seu irmão Arão, que Deus lhe havia dito que seria o seu profeta, seria ali como o seu primeiro ministro, e ele, Arão, falaria com o Faraó. Os egípcios, eles não conheciam a Moisés. Certamente muitos ali o tinham visto como o príncipe Moisés, aquele que deveria ocupar o trono egípcio, tornar-se Faraó, quando o Faraó que estava ali reinando morresse. Mas Deus tinha um plano específico para retirar o seu povo. Deus havia feito uma promessa que seu povo estaria no Egito por 400 anos. Deus falou primeiro com Abraão. Este fato se consumou quando José tornou-se o primeiro ministro, o governador-geral do Egito. Então, Faraó deu ordem para que José fosse buscar ali o seu velho pai e seus irmãos. E a Bíblia nos diz que 72 almas desceram ali para o Egito, e Faraó deu-lhes o melhor local do Egito, que era a terra de Gósen. Porque eles haviam dito para Faraó: nós somos pastores de ovelhas. Mas os anos se passaram, aquele Faraó faleceu, o Egito foi então dominado por outros povos que a Bíblia nos diz que não conheceram a José. Mas Deus, que é fiel nas suas promessas, Deus que não falha nas suas promessas, era uma promessa incondicional, não estava condicionada à vontade do povo, mas sim
a vontade de Deus. E os anos passaram-se. Então, nós encontramos que cerca de 350 anos foi quando Moisés, após matar um egípcio, fugiu para Midian, passou lá 40 anos e voltou. Foi falar a primeira vez com o faraó, juntamente com seu irmão Arão, mas o faraó lhe respondeu: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. E ao invés do povo ser abençoado, faraó colocou uma carga maior para que os seus escravos, o povo de Deus, agora não lhes seria fornecido a palha, mas eles deveriam buscar a palha e fazer o mesmo número de tijolos. Parece-nos uma controvérsia como Deus vai operar e ao invés de ter uma bênção, parece que tem uma provação. Porém, tudo estava na vontade de Deus. Quando as coisas estão na vontade de Deus, elas acontecem não pela vontade humana, porém pela vontade de Deus. E agora o que aconteceu com o povo hebreu, eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Vocês vieram para abençoar-nos, vieram para que nós fôssemos libertos da escravidão, e agora a palha que nos era fornecida não será fornecida mais. O jugo sobre nós aumentou. E a Bíblia nos diz que ali os chefes, os maiorais ali que estavam sobre o povo hebreu, eles foram conversar com o faraó. Como é isso? O Senhor está nos obrigando a fazer a mesma quantidade de tijolos e temos que apanhar a palha. Reclamaram com o faraó, mas o faraó respondeu-lhes: vocês estão ociosos, portanto, não quero ouvir as vossas reclamações. Terão que apanhar a palha e fazer o mesmo número de tijolos, nenhum a menos. E o povo voltou assim consternado, revoltado, e foram reclamar com Moisés. E Moisés buscou a Deus: ó Senhor, o Senhor me mandou aqui no Egito, e agora, ao invés de aliviar as cargas do povo, Faraó lhe impôs uma carga maior. Mas Deus é o Deus que responde quando os seus servos lhe clamam. E esses 5 versículos que eu acabei de lê-los, capítulo 7, versículos 1 até o 5, Deus disse para Moisés: eu vou te pôr diante de Faraó como Deus. Irmãos, nós precisamos entender a palavra. Não é que Deus iria fazer de Moisés um Deus, não é isso. Mas o poder que o Senhor lhe daria, o poder que o Senhor colocaria na vida de Moisés, ele seria tal como Deus. E Moisés e Arão voltam novamente a falar com Faraó. E ali nós encontramos a segunda vez que Moisés e Arão vão falar com Faraó. E ali Deus dirige Moisés, manda que Arão lance a vara e ela se tornará numa serpente. E assim Arão fez, tornou-se uma serpente. Mas Faraó chamou-lhe os seus magos, ali os seus feiticeiros, que a Bíblia nos diz, o nome dos 2 Paulo,
fala-nos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Janes e Jambres. Domingo próximo passado, falamos acerca dos dois feiticeiros, magos, enfim, servos do Satanás que estavam ali a serviço de Faraó para enganar. Mas prossigamos na história. E após isso, Faraó teve o seu coração endurecido. Deus havia dito para Moisés: Deus não esconde nada dos seus servos. Não há surpresa para o servo de Deus. O servo que clama ao Senhor, Deus responde, Deus mostra qual é o seu plano. E agora, pela terceira vez, Deus manda que Moisés e Arão vão até Faraó, e ali nós encontramos o início das 10 pragas. Mande que Arão estenda a vara sobre o rio Nilo, e o rio tornar-se-á em sangue. Meus irmãos, que coisa extraordinária! Grande rio Nilo, segundo a geografia, ele possui 6.550 quilômetros, o rio Nilo. Além do Egito, ele passa por 10 países africanos. Mas somente isso, que nós não estamos aqui para dar aula de geografia, mas falarmos aqui do poder de Deus. Faraó chama ali os magos, encantadores, feiticeiros. Parece que ele é enganado. Satanás usa daqueles homens e procura então enganar Faraó, e o seu coração é endurecido. E a Bíblia nos diz que durou durante 7 dias. O caudaloso rio Nilo, o rio que produzia tudo para o Egito, agora se converteu em sangue. E um mau cheiro terrível, porque os peixes morreram. E os egípcios estavam passando por sede, porque todo o local que tinha água convertia-se em sangue. Mas, meus irmãos, eu quero aqui dizer-lhes que enquanto as águas egípcias tornaram-se em sangue, as águas ali no arraial de Israel, do povo hebreu, lá em Gósen, a água estava normal, porque Deus estava mostrando o seu poder. Deus não é injusto para fazer com que os seus servos paguem também, tal como os injustos, os ímpios, não. Enquanto havia sangue na água ali dos egípcios, a água no arraial de Israel estava normal. Mas prossigamos. Agora o coração de Faraó é endurecido, porque os magos iludiram. Novamente Deus manda que aquela vara seja estendida. E nós vemos então a segunda praga, a infestação de rãs. Eram milhares e milhares de rãs que estavam no Egito, invadindo até ali os aposentos de Faraó. Não havia lugar no Egito que não tinha rãs, era rãs para todo lado. Mas lá, no arraial dos hebreus, não havia rãs. E a Bíblia nos diz que novamente os magos, feiticeiros, falsos profetas, usados pelo diabo, novamente engana Faraó. Muito bem, mas agora Deus disse: basta. A partir da terceira praga, que é a praga dos piolhos, quando Deus mandou
que Arão batesse com a vara no solo, no chão, e aquela terra se converteu ali em piolhos. Vieram novamente os magos, bateram, mas nada conseguiram, porque Deus diz, basta enganação, agora vocês não estão com nada mais. E eles foram falar para Faraó, olha, nós tentamos, mas agora nós não conseguimos, porque o Deus dos hebreus é o Deus mais forte do que o nosso, aleluia. Mas o coração de Faraó ainda estava endurecido. O sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Deus estava endurecendo o coração de Faraó para mostrar, não somente a ele, a todos os egípcios, que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, não, mas somente o único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Vemos, meus irmãos, aí, a quarta praga, a praga da mosca. Era mosca para todo lado. Novamente o coração de Faraó endurecido. Vemos a quinta praga, doença nos animais, os animais morreram. Vacas, ovelhas, cavalos, enfim, todos os animais. Foi uma praga terrível, mataram todos os animais. Mas, meus irmãos, os animais dos hebreus, do povo de Deus, não morreu nem um gatinho. Não morreu nada. Estavam lá os seus bois, suas vacas, seus cavalos, nada aconteceu, porque era para o povo egípcio reconhecer que Deus é o verdadeiro Deus. Vemos então a sexta praga, chaga nos egípcios, começou em Faraó, feridas para todo lado no corpo. E Faraó ficava apavorado. O que vamos fazer? Não adianta, Faraó, chamar os magos. Manda chamar de novo a Moisés. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor milagrosamente cura ali os egípcios. Mas haveria mais coisas ainda. Vemos também agora a sétima praga, chuvas de fogo e saraiva. Oh, chuva terrível! E quem saísse, aquela chuva estava destruindo tudo. Novamente são chamados, clama ao Senhor, e o Senhor novamente faz com que a chuva cesse. Vemos a sétima praga, a infestação de gafanhotos. Era gafanhotos para todo lado, meus irmãos. Que coisa terrível, destruindo tudo, comendo toda a plantação. O coração de Faraó permanece duro. Oitava praga. Nona praga, a praga das trevas. E os egípcios criam no Deus chamado Ra, uma figura tétrica, uma figura terrível, né? Corpo de homem e a cabeça de uma ave. Uma coisa horrível, feia. Quem teve o privilégio de assistir ali aquela novela que a Record mostrou, né, viu? Mas o coração está endurecido. Aí veio a nona praga, a praga das trevas. Mas agora Deus virá a 10ª praga. Vai morrer todos os primogênitos, desde o filho de Faraó, os primogênitos animais.
dos egípcios, dos aqueles que são escravos. Mas para o povo de Deus, Deus instruiu através de Moisés: vocês vão sacrificar ali um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem qualquer defeito. Vão degolá-lo e o sangue colocado numa bacia com hisopo, irão passar nas vergas e nas ombreiras das portas, e o anjo vingador passará, mas na porta que tiver o sinal do sangue não haverá morte. E naquela noite terrível para os egípcios, à meia-noite o anjo da morte passou pelo Egito. Na casa onde havia o sinal do sangue, não houve morte, o primogênito não morreu. Mas aonde não havia sinal do sangue, todos os primogênitos morreram. Era uma mortandade terrível, os egípcios gritavam. Toda a casa tinha um morto. Mas no meio do povo, nas casas dos hebreus, louvado seja o Senhor, não havia choro e nem ranger de dentes, porque havia o sinal do sangue. E meus irmãos, agora Faraó chama desesperadamente Moisés e Arão, diz: vocês saiam rapidamente, saiam, leva tudo que é de vocês. Nós não queremos vocês aqui mais. Já me diz que esse povo vai embora rapidamente, não, todos nós vamos morrer. E o povo de Deus, que passara 430 anos, conforme está escrito em Êxodo capítulo 12 e o versículo 39, 430 anos. Não saíram com as mãos vazias, mas os egípcios lhe deram prata, ouro, peças, vestuários, saíram ricos, levando seu gado, levando tudo. A bênção de Deus é a bênção que vem, irmãos, com prosperidade. A bênção de Deus, ela traz prosperidade. E o povo saiu do Egito cantando e glorificando ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um dia nós vamos sair também desta terra que estamos aqui. Estamos aqui, é o Egito. Quantas pessoas escravizadas por Satanás, quantas pessoas que agora estão pregando esta mensagem, pessoas no alcoolismo, no tabagismo, quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas aquele sangue ali do Cordeiro, que foi aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas do povo de Israel, o povo hebreu. Hoje não falamos deste sangue de animal, mas falamos do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança, o sangue carmesim de Jesus. Pelo seu sangue nós somos perdoados. Hoje nós tivemos a satisfação de estudarmos na escola bíblica dominical. Eu quero reforçar aqui que quem não esteve na escola bíblica dominical, na manhã deste primeiro domingo do mês de novembro de 2024, perdeu uma grande bênção. Estudamos sobre a promessa da salvação,
O que é salvação? Salvação é nós termos a vida eterna. Salvação é aquilo que nos espera para sempre na eternidade. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos às intempéries deste mundo. Quantas coisas, quem sabe, meu irmão, minha irmã, as tribulações que você está passando, quem sabe as enfermidades que tem te atacado, quem sabe até o desânimo que tem tomado conta da sua vida. Eu quero dizer-lhes, pelo Espírito Santo nesta tarde, o Deus que cuidou do povo de Israel é o Deus que cuida de nós. Hoje nós pertencemos ao povo do Senhor, o povo que não espera as coisas deste mundo. Aqui não temos cidade permanente, mas muito breve nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés tirou o povo lá do Egito, 600.000 homens de 20 anos para cima, fora as mulheres, as crianças e os velhos. Mais ou menos 3 milhões de pessoas saíram. E diz-nos aqui as pessoas estudiosas sobre o tema que havia no tempo de Moisés mais ou menos 70 milhões de habitantes aqui na face da terra. Então, 3 milhões equivale mais ou menos a 4,5% da população. Imagine, irmãos, 3 milhões de pessoas, equivale a todos os habitantes, né? Aqui do Vale do Paraíba. Meus irmãos, que Moisés não passou. Não vou falar hoje, se Deus permitir, domingo próximo vindouro, ou seja, dia 10, iremos começar a falar dos milagres. Deus é o Deus que tem milagre para nós. Meu irmão, minha irmã, receba o teu milagre nesta tarde. O milagre da salvação, o milagre da cura dessa enfermidade que está te atormentando. Receba a bênção do Senhor, receba o toque do Senhor. E você que ainda não é salvo, não deixe que a morte te apanhe, pois a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas a mesma Bíblia nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceite-o como teu único e suficiente Salvador. Esqueça deuses e deusas fabricadas pelas mãos dos homens, que poder algum tem, mas entregue ao Senhor Jesus Cristo, aquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Amém, glória a Deus. Nós queremos aqui mencionar as pessoas que estão conosco. Eu quero enviar um grande abraço ao nosso pastor, primeiro secretário da nossa igreja, nosso professor na Escola Bíblica Dominical, o pastor Cláudio Rubens. Um abraço, pastor Cláudio Rubens. Ele tem uma graça de Deus muito grande para ensinar a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe o pastor Cláudio, sua esposa, seus filhos, de uma maneira toda especial, que continue usando-o como tem feito até agora. E também o nosso presbítero, nosso irmão, particular amigo, Adriano Alves. Adriano, um abraço, Deus te abençoe você, sua esposa, suas filhas, de uma maneira toda especial. E agora estão aqui também os meus filhos, o André, sua esposa Hélida, o filhinho Benício, a minha filha também, a minha caçula, a Lidiane Duarte, sua filhinha Giovana, São José dos Campos. Em Itatiaia,
a minha filha primogênita, Késia, Fernando, meu genro, a Maria Fernanda, minha neta, e o Otávio também, eu considero como meu neto. Deus abençoe meus filhos. Quero enviar um beijinho todo especial, que eles estão lá esperando, né? Para o Benício e para a Giovana. Ô Benício, cada dia que passa você está mais lindo, inteligente. Você é uma bênção. Deus te abençoe, viu? Você e a Giovana, vocês estão fazendo as provas finais, né? Que Deus abençoe, que vocês consigam as melhores notas. Então, um beijinho para o Benício, para a Giovana. Deus abençoe de uma maneira toda especial. Meus amados e queridos irmãos, então fica aí nosso convite para a Escola Bíblica Dominical. Hoje foi o nosso evangelista, né? O Ronaldo Cabral. Um abraço ao irmão evangelista Ronaldo Cabral. Ele ministrou ali a Escola Dominical, foi uma benção. Graças a Deus, Deus tem usado seus servos de uma maneira toda especial. Meus irmãos, não deixe de estar presente na Escola Dominical. Leva os seus filhos. É uma benção o pai levar os filhos para aprender a palavra do Senhor. Hoje nós aprendemos a promessa da salvação, foi a lição de número 5. Domingo próximo vindouro é a lição número 6, a promessa de cura divina. Oh, que benção! Eu gosto muito desse tema. Senhor Jesus, pela sua misericórdia, né, que eu não sou absolutamente nada, mas durante o nosso ministério que Jesus tem nos dado pela sua misericórdia, 60 anos, o Senhor tem usado-nos para orarmos a favor dos enfermos. Quem cura não é o pastor, quem cura não é o presbítero, nem irmão algum. Somos meros instrumentos na mão do Senhor. E nós vamos orar neste instante a favor dos doentes, dos desempregados, dos problemáticos. Vamos buscar ao Senhor nosso Deus e cremos na sua bênção. Assim como para os egípcios havia apenas as pragas, mas para o povo de Israel a bênção. Então, meus irmãos, nesse Egito que nós vivemos, de tantas coisas horríveis, mas a bênção de Deus está sempre nos alcançando. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Você que está doente, irmão, irmã, esta criança, esta pessoa que está no hospital ou em casa, receba agora a oração da fé em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade ímpar que nos concedeste neste primeiro domingo do mês de novembro de 2024. Pregamos não a nossa mensagem, não pela nossa capacidade própria, que nós não a temos, mas segundo a inspiração do Teu Espírito Santo. Pregamos a mensagem da salvação, a mensagem que liberta, a mensagem, Senhor, que cura também os corpos doentes. O Senhor mandou-nos que nós pregássemos e curássemos os enfermos no Teu nome. E agora, Jesus, no Teu nome, eu ministro a bênção para este irmão, para esta irmã, para esta criança, esta pessoa doente, quem sabe até desenganada pela medicina, essa pessoa que tem sofrido tanto, Senhor. Agora, Jesus, no Teu nome, nós repreendemos este mal. Toca, Senhor, desta pessoa doente, repreenda esta enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Nós ordenamos, saia toda enfermidade, saia todo mal, saia toda obra das trevas, em nome de Jesus. Também as pessoas com problemas, meu Pai, Pai de famílias desempregados, sem condições de ter alimentação própria,
como também o alimento para a sua família. Abre a porta do trabalho. Oh, Senhor, Tu és o Deus que supre as necessidades. Há problemas difíceis, Senhor. Muitas vezes, problemas que nem os advogados podem resolvê-los. Mas quando entregamos a Ti, o Senhor, Ele é o advogado dos advogados. Senhor, estenda Tuas mãos, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, antes de terminarmos, nós queremos aqui anunciar o trabalho que o Senhor tem nos permitido para nós. Nós estaremos cooperando com o nosso prezado irmão, o pastor Roque Amorim. Pastor Roque Amorim, nós tivemos a satisfação de tê-lo como nosso, vamos assim dizer, cooperador. Nós fomos por 2 vezes o pastor dirigente da congregação lá de Vila Passos. E o pastor Roque, na época, o cooperador, cooperava conosco. Um homem de um excelente testemunho, um servo de Deus, junto com a esposa, os filhos. Então, mandamos aqui um abraço ao pastor Roque e a todos os irmãos lá da SECAP 2, conhecida também como SECAP Alta, aqui em Lorena. O endereço é Rua Luiz Gonçalo Miguel, Rua Luiz Gonçalo Miguel, número 195. O culto ali na congregação começa às 18h30, 6h30, começa o grande culto. Permitindo Deus, estaremos ali orando pelos enfermos e temos também uma grande bênção. A minha querida esposa, a irmã Lídia, que louva o Senhor desde os seus 11 anos de idade. É uma bênção, a irmã Lídia. Ela está chacoalhando a cabeça, mas é. Então, o pastor Roque, a irmã Edilene, né, a esposa, pediram para a irmã Lídia, e ela com muito prazer está atendendo os irmãos. Então, a irmã Lídia está ali com o seu acordeon, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Hoje, começa às 6h30, 18h30, na Rua Luiz Gonçalo Miguel, no 195. SECAP 2, um grande culto, culto da família, oração pelos enfermos, pelos necessitados, enfim, nada temos de nós mesmos, mas que o Senhor possa usar-nos para que transmitamos não a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero também avisar aqui que todos os domingos também eu estou no TikTok. Ali é uma mensagem muito rápida, né? O máximo é 10 minutos, mas eu tenho procurado falar o máximo 5 minutos, pregando a mensagem, orando pelas pessoas. Quem quiser visitar a nossa página é @Pastor JM Duarte. Pastor JM Duarte, TikTok, uma mensagem e oração por todos. Deus abençoe a todos. Os que fizeram aniversário, parabéns. Aos doentes que sejam curados, aos tristes que sejam alegrados. Que a semana seja uma semana felicíssima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.